Daí, pessoal, essa aula aqui é a aula 4 ainda, sobre transistores TBJ. Lembrando que nós estamos continuando, então essa é a aula 4, parte 2. Na parte um, nós havíamos parado em configurações do transistor. Nós vimos que tínhamos a configuração base comum, coletor comum e emissor comum. Nessa agora, nós vamos falar da curva característica. Então, perfeito. Vocês lembram o modelo? Vocês lembram o modelo do transistor? Vou fazer de outra cor. Aqui é o símbolo do transistor. E aí, nós havíamos visto que o transistor nada mais é do que a formação de dois diodos. Porque esse modelo aqui é o NPN, que eu até ensinei para vocês como que vocês podem decorar. Então, ele é o NPN. Se percebemos, isso aqui é um diodo, que é o PN. Então, isso ali é um diodo. E isso aqui é outro. Vou fazer de outra cor, senão vai ficar ruim para a gente enxergar, hein? Bom, já foi. Tá, vou reforçar com azul que isso aqui é outro diodo, formado pelo cristal PN. Então, temos aqui dois diodos, por isso que anteriormente eu tinha falado do modelo com dois diodos. Perfeito. Essa curva aqui, esse gráfico, que eu quero que vocês reparem, ele vai colocar a tensão entre a base e o emissor, que o emissor está aqui, a base está aqui, o coletor está aqui. Então ele vai tratar da tensão entre a base e o emissor e vai tratar da corrente da base. Então a corrente que vem da base e vai para o emissor, tá? Então, o que a gente pode esperar desse gráfico? A gente não pode esperar exatamente a curva característica de um diodo. Por quê? Estamos tratando da corrente que passa pela base e a queda de tensão do diodo entre a base e o emissor. E aí é o que ele mostra aqui. Quando a gente coloca uma tensão que começa em zero, o diodo não está conduzindo. Então, eu tenho uma fonte e tenho um diodo. Se a fonte começa em 0 volts, não passa corrente no diodo. Se a fonte tem 0,1 volt, não passa corrente no diodo também. Por quê? Porque a gente tem aquela barreira de potencial. E aí vamos supor que eu estou falando de um diodo de silício. Qual que é a tensão necessária para que passe corrente no diodo? 0,7. Aproximadamente 0,7. Então, o que esse gráfico está dizendo é que quando eu tenho uma tensão baixa, não passa, ou passa até uma corrente, mas muito baixa. Opa. Vou aumentando, passa uma corrente, mas uma corrente muito baixa. E aí, quando eu chego em 0,7, tem a curva do joelho, que é o formato de um joelho mesmo, dobrado. E aí ele começa a conduzir livremente a corrente. Então percebam que a corrente aumenta livremente a partir de 0,7 volts. Nenhuma dificuldade, né? Então, esse é o gráfico da esquerda do transistor, onde relaciona a tensão entre base e emissor e a corrente de base. Ótimo. Agora nós vamos analisar outro gráfico. Vou limpar aqui. Nós vamos analisar o transistor levando em consideração
outra parte do transistor. Lembrando aqui, eu estou pegando o modelo de um transistor NPN. Tá. Aqui a gente tem um resistor. E aqui nós temos a tensão do coletor, o resistor do coletor. Aqui nós temos um resistor para limitar a corrente na base. E aqui a fonte da base. Perfeito, então tensão da base. Então esse aqui é o modelo do emissor comum. Tá? Poderia ser outro modelo. Beleza. Nesse gráfico da direita, nós estamos analisando a tensão entre coletor e emissor. Então, essa tensão aqui. Estamos analisando também a corrente que vai passar por aqui. Eu vou até tirar a outra parte que eu tinha feito para não criar uma confusão, tá? Então, vou analisar isso e vou deixar isso aqui de fora, tá? Não tem necessidade. Só que eu vou manter sempre o transistor ativo com valor de corrente. Qual valor? Não importa agora. É um valor de corrente que é suficiente para ligar a torneira e permitir que a corrente IC passe através do diodo. Então, beleza. O que ele está dizendo aqui? Que tem sempre uma corrente IB, não importa o valor. É uma corrente IB. E aí nós vamos analisar que no gráfico da direita, quando tem uma corrente ativando o diodo, nós podemos ter três regiões distintas. Uma delas é a região de saturação, que é logo no início. A outra é região ativa e a outra é região de ruptura. Beleza. Vamos analisar o eixo da abscissa. A abscissa é esse eixo horizontal. O que ele está fazendo? Ele está aumentando a tensão entre os terminais do diodo. Está aumentando a tensão. Conforme que é essa tensão aqui, ó. Conforme eu vou aumentando a tensão, ele deve permitir uma maior passagem de corrente, IC. Principalmente porque o diodo está funcionando, porque eu tenho uma corrente B que permite que o diodo esteja no seu estado ligado. Beleza. E é o que está acontecendo aqui. Quanto mais eu aumento a tensão entre o coletor e o emissor do diodo, mais vai aumentando a corrente que passa pelo coletor. Ou seja, a torneira está ligada, eu aumento a pressão na caixa d'água, vou aumentando, vai passando mais água. Mas isso tem um limite. Então, não é sempre que eu vou aumentando a pressão na caixa d'água, que é a tensão VC, que vai passando mais corrente, porque tem um limite da torneira. E aí é o que acontece aqui. Conforme chega um ponto onde eu continuo aumentando a pressão na caixa d'água, ou seja, a tensão entre os terminais do transistor, coletor e emissor continua aumentando, mas aí percebam que a corrente do coletor ela chega no seu limite e aí ela fica nesse patamar aqui que é o valor máximo da corrente do coletor. Vai chegar um ponto onde eu aumento tanto a pressão que aí você pode estragar a torneira. E aí vai esparramar água para tudo quanto é lado, que é essa região de ruptura. Isso aqui você pode queimar o transistor
se você colocar uma tensão muito alta nele. Significa então que eu não vou conseguir passar desse valor na corrente do coletor, mesmo que eu queira? Você vai conseguir. Você vai conseguir porque se você aumentar, colocar uma corrente um pouco maior na base, você vai abrir um pouco mais a torneira. E quando você abre um pouco mais a torneira, passa mais a água ali por ela, até chegar no limite para aquela abertura da torneira. E aí depois vai chegar na região de ruptura de novo. Se você abrir menos a torneira, vai e aumentar a pressão da caixa d'água, vai começar a passar mais água conforme você vai aumentando a pressão, até chegar no máximo para aquela abertura da torneira. E depois, se você continuar aumentando a pressão, você vai estragar a torneira, ele vai chegar na região de ruptura. Então, é isso que o gráfico está mostrando. O gráfico da esquerda a gente viu que é o gráfico de um diodo diretamente polarizado. E o gráfico da direita é o funcionamento da torneira para valores, para aberturas da torneira, ou seja, valores da corrente de base. Ótimo. Que é esse gráfico aqui. Então, esse gráfico é aquele mesmo gráfico, mas para vários valores de abertura de torneira. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu abrir bem pouco a torneira, vai aumentar, vai chegar no limite para aquela abertura, e se eu tentar forçar, vai estragar. Se eu abrir mais, quanto mais aumenta a pressão, mais vai sair água, até chegar no limite para aquela abertura, e se eu tentar abrir mais, vai estragar. E assim por diante, até chegar na corrente máxima da base, que é a abertura máxima da torneira. Abriu mais, o máximo, mantém constante, não importa se você está aumentando a pressão, ele continua constante, até você estragar ali, espanar. Beleza? Então aqui, lembre-se dessas três regiões. Região de saturação. A região de saturação, ela diz o seguinte, para uma dada abertura da torneira, quanto mais você aumenta a tensão ou a pressão na caixa d'água, mais vai aumentando a corrente. Então, você aumenta a pressão aqui, vai passando mais água. A região ativa diz o seguinte, que ele chegou no limite. Não adianta você aumentar mais a pressão, porque ele sempre vai ser constante o quanto que vai passar de água ali. A corrente vai ser sempre constante. E a região de ruptura é quando você força demais e aí ele espana. Você pode aqui estragar o transistor, pode queimá-lo. Bem simples, né, pessoal? Ótimo, essa parte está feita. Nós vamos agora falar da reta de carga e ponto que seja. Reta de carga é quando você associa a curva característica do transistor com a reta da sua carga, ou seja, a sua carga ela tem um valor de tensão, um valor de resistência. Então, quando você associa a reta da carga, o que você vai ligar no transistor, e o funcionamento, a curva do transistor, aí você consegue chegar no ponto quiescente, que é a resolução do problema, ou seja, o valor de corrente que ele vai operar e valor de tensão. É uma forma de resolver um circuito com o transistor utilizando gráficos ao invés de utilizar as expressões matemáticas. O engraçado disso aí é que, de qualquer forma, a gente vai ter que utilizar as expressões matemáticas para traçar a reta de carga a reta de carga do circuito. Como que a gente vai fazer então? É bem legalzinho isso aqui. São 3 procedimentos. São 4, desculpa. Quais são eles? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir meu material. Todo esse material vocês têm lá no Google Classroom, no site, beleza? Então, primeiro, a gente vai definir as equações de malha no transistor. Mas isso a gente já fez. Então, vocês se lembram bem, né? A gente definiu as tensões nos terminais do transistor e chegamos nessas equações aqui. A gente definiu a equação na malha, numa das malhas do transistor que relaciona a base. E aí a gente chegou nessa equação e definimos
a equação na outra malha e chegamos nesta equação, beleza? Então isso aqui vocês já fizeram, não tem segredo. Depois, nós vamos traçar a reta de carga na curva característica do transistor. Então vamos para a segunda parte. Traçar a reta de carga na curva característica do transistor com dois pontos. Quais são os dois pontos? Então nós vamos pegar aquelas equações e vamos colocar o primeiro ponto, colocando a corrente do coletor como igual a zero. Quando que eu tenho uma corrente do coletor igual a zero? Quando eu abro o circuito aqui, ó. Quando eu abro o circuito, não vai passar corrente por aqui, ou seja, C é igual a zero. Esse é um ponto. E quando a tensão entre os terminais coletor e emissor do transistor é igual a zero. Quando que eu vou ter uma tensão igual a zero? Quando eu tenho um curto-circuito. Se eu tiver um curto-circuito, não tenho resistência, beleza? Então, quando eu não tenho resistência, qual que é o valor da tensão? Ó, tensão é resistência vezes corrente. Se eu tenho um curto-circuito, significa que eu não tenho uma corrente, uma resistência, ou a resistência é muito próxima de zero. Portanto, qualquer valor multiplicado por zero é zero, não importa o valor da corrente. Então, a tensão vai ser 0 volts. São esses dois casos, então. No primeiro caso, quando a corrente é igual a zero, e no segundo caso, quando a tensão é igual a zero. No primeiro caso, eu tenho um circuito aberto, e no segundo caso, eu tenho um curto-circuito. Ótimo. Depois, nós vamos obter a corrente de base do transistor. Então, nós vamos pegar uma das equações e vamos calcular a corrente de base. Tem duas formas para calcularmos a corrente de base aqui. Ou a gente pode utilizar aquela equação que a gente deduziu, ou se a gente tiver a corrente do coletor e o beta, que é o ganho do transistor, a gente consegue calcular a corrente de base. São essas duas formas que eu consigo utilizar para calcular a corrente da base. E aí, por último, nós vamos pegar a curva característica do transistor que a gente acabou de ver. Para um dado, vamos traçar o ponto de saturação e o ponto de corte. Porque lembram que a gente fez aqui, ó, quando a gente coloca esses dois pontos, nós vamos achar dois pontos no gráfico. E aí, com dois pontos, a gente define uma reta, então a gente vai traçar uma reta. Beleza, tem aqui uma reta, mas isso não significa nada. O que eu vou fazer agora com essa reta? Lembra que vocês calcularam também a corrente de base, aqui ó, vocês calcularam a corrente da base? E aí vocês vão no gráfico e vão ver onde que está essa corrente de base. Vamos supor que vocês acharam uma corrente de base aqui, ó, IB3. Então vocês têm essa corrente de base e essa reta aqui que vocês traçaram. O cruzamento das duas vai ser a solução do problema chamado de ponto quiescente, ou quiescente. E aí ele vai te dar um valor de tensão, VCE, e vai te dar um valor de corrente que passa pela torneira lá, o valor de corrente do coletor. E essa é a solução do problema. Então, percebendo como que a gente consegue resolver um problema de circuitos usando o transistor a partir do gráfico. É claro que você vai falar, poxa, sacanagem, né? Utilizei um monte de equações. É verdade. Mas é uma forma de vocês calcularem. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. Exemplo, então. Dado o circuito a seguir e a curva característica do transistor, determine a sua reta de carga. Então, pessoal, aí que tá, hein? Ele deu esse circuito, ó, ele deu o ganho do transistor, deu o valor de tensão da base, tensão do coletor, que é a pressão da caixa d'água. Você vai conseguir calcular a corrente de base com isso, deu valor porque ele deu o valor do resistor também da base, então ele deu a tensão. E deu a resistência, você calcula facilmente a corrente, né? Aí você tem aquela equação da malha aqui, dessa malha você tem a equação, e
vocês vão conseguir... aí ele deu também a curva característica do transistor. Então vamos seguir aquele passo a passo ali, aquela receita de bolo. Ótimo. Então tá. Primeiro, nós vamos definir as equações de malha no transistor. Ótimo. Nessa equação de malha, essa malha aqui, né, que você já sabe. Essa malha aqui, que vocês já sabem. Vocês podem olhar lá no gabarito, como que é a equação da malha, vocês podem deduzir, porque aqui eu tenho VCC, aqui vai passar a corrente do coletor IC, então vai ter uma queda de tensão no sentido contrário, chamada tensão do resistor do coletor. E aqui, quando a corrente passa pelo transistor, eu tenho uma queda de tensão chamada VC. Então, aqui, ó, essa tensão, considerando isso um relógio ao quadrado, ela está no sentido anti-horário, portanto, ela é negativa. Então, menos VCC. Essa queda de tensão aqui, ela está no sentido horário. Então, mais VRC. E essa aqui, ela também está no sentido anti-horário, considerando um relógio quadrado. Mais VCE é igual a zero. E aí eu posso, esse VRC, eu posso explicar melhor o que esse é VRC. Na verdade, o VRC é uma queda de tensão quando passa a corrente IC pelo resistor de 1K. Então, utilizando a lei de Ohm, o VRC é o RC vezes IC. Então, só substituo ali, fica menos VCC mais RC vezes IC mais VC é igual a zero. Então, sem dificuldade aqui, né? Foi isso que ele achou aqui. Ele só isolou o VC. Então, o VC ele deixou aqui e o resto ele passou para o outro lado. Ótimo. Então, aqui, ó, a gente definiu as equações de malha no transistor. Viu que a gente não precisa decorar, tá? Vocês conseguem deduzir isso facilmente. Então, tenho essa equação, item 1 feito. Vamos para o item 2. Ele pede para traçar uma reta. Para traçar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Aí eu consigo traçar uma reta na curva característica do transistor. Então, como que eu vou achar esses 2 pontos? O primeiro ponto eu vou achar para o IC igual a zero. Então, eu vou colocar IC igual a zero naquela equação que a gente tinha achado ali. Então, isso aqui eu vou substituir por zero. RC vai ficar, VC é 10. Olha, já coloquei os valores. Ó. A tensão da fonte, 10 volts, que é o VCC. Então, eu substituí aqui. Ó. Eu substituí o VCC por 10 e o IC por zero. Então, qualquer número multiplicado por zero é zero. Sobrou que VC é igual a 10 volts. Esse é um ponto. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, nesse primeiro ponto, o IC é igual a zero e o VCE é igual a 10 volts. Beleza. E no segundo ponto? Vou fazer de outra cor agora para a gente não confundir. No segundo ponto, o VCE é igual a zero. Então, naquela mesma equação, igualzinho a equação, tá? Onde tem o VCE, eu vou substituir por zero. Aí, o valor do IC eu não sei, mas eu sei o valor da resistência. Qual que é o valor da resistência aqui do coletor? 1K. 1K é 1000. Então, tá aqui, substituo isso aqui por 1000. Fica 0 igual a 10 menos 1000 vezes IC. Deixo o IC para cá, passo o 1000 para lá dividindo, porque ele estava multiplicando, fica que IC vale 10 mA. Isso aqui é o segundo ponto. No segundo ponto, eu tenho que o VCE
Vou colocar na ordem que estava ali no primeiro ponto, tá? Então, primeiro a corrente. A corrente IC vale 10 mA e o VCE vale 0 volts. Aqui, então, dois pontos definem uma reta. Ok. Vamos ver então como que fica isso aí. Tá. Vamos chegar lá ainda. Terceiro ponto, obter a corrente de base do transistor. Tem duas formas de a gente calcular isso. Não, não tem. Não tem uma forma só. Uma forma só que é utilizando a equação de malha. Então, vou limpar isso aqui, pessoal. Vou limpar isso aqui porque a gente vai ter que deduzir outra equação, já que a gente não quer ficar decorando nada. Então, vou pegar essa malha aqui, ó. Essa malha é assim, ó. Eu tenho uma fonte chamada de VBB, que é a tensão da base, que vale 10 volts. Eu tenho um resistor da base, e aqui eu tenho um diodo conduzindo. Lembrando que aí na lei de malha para Kirchhoff só entram valores de tensões. Então aqui, toda vez que o diodo está conduzindo, se ele não falou nada, eu vou colocar então uma queda de tensão aqui de 0,7 volts, que é um diodo de silício, que é um transistor de silício. Então tem uma queda de tensão de 0,7 volts. O VBB é uma tensão de 10 volts nesse sentido, sempre do menos para o mais. E toda vez que uma corrente passa pela base, eu tenho uma queda de passa por resistor, tem uma queda de tensão. Essa queda de tensão eu chamo de V, a tensão do resistor da base, que nada mais é do que a resistência, que vale 100.000, vezes a corrente da base, que eu não sei o valor. Eu não sei mais o valor, mas eu consigo calcular. Ótimo, então vamos lá. Vamos montar a equação. O VBB, ele está no sentido horário, então ele é positivo. Então ele é mais VBB. O VRB, ele está no anti-horário, então ele é menos VRB. E o 0,7 também está no sentido anti-horário, então ele menos 0,7 é igual a zero. O VBB eu já sei o valor, vale 10 volts. 10. O VRB eu vou substituir pela lei de Ohm, porque o VRB é 1000 vezes IB. Então, menos 1000 IB menos 0,7 é igual a zero. Eu quero isolar o IB, então tudo que está para cá, do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito. Então fica... Isso aqui eu não posso passar para lá porque é o IB e ele está multiplicando, hein? O resto que está somando passa para lá, somando e subtraindo passa para lá com o sinal contrário. Então fica menos 10 mais 0,7. Percebam que eu inverti os sinais porque passou para o outro lado da equação. Então fica menos 1000 IB é igual menos 10 mais 0,7 fica menos 9,3. Os dois estão com sinais negativos, tá? Então multiplico os dois lados por menos 1, fica os dois positivos aqui, não interfere no resultado. Agora eu quero isolar o IB. Então o 1000 ele está atrapalhando, só que ele está multiplicando. Ele passa para lá dividindo. Então fica 9,3 divididos por 1000. Isso dá que a corrente da base é 9,3 miliampere. Vamos ver se a gente não está tão ruim assim. Eita, ruim. O que eu errei aqui, pessoal? Ah, tá. E burrice, hein? Não é 1000 ohms, é 100.000. Tem valor de 100.000 ohms. Desculpa, olhei errado aqui. Vamos corrigir isso. Então aqui
são 100 mil. 100, 1, 2, 3. Aqui 100, 1, 2, 3. Aí se o aluno erra isso, aí o professor tira nota, né? Sacanagem. 100 mil. Então vai dar 93 microampere. Agora sim. Também, né? Eu olhei o resultado agora. Beleza, 93 microamperes. Tá, então vocês podem conferir, mas aqui ele já utilizou direto aquela equação e nós deduzimos. Perfeito. O item 3 realizado. E agora a parte mais fácil, que é desenhar. Que é dentro daquela reta de carga do transistor que o fabricante fornece, colocar a nossa, desculpa, dentro daquela curva característica do transistor que o fornecedor oferece para a gente, através do datasheet, a gente vai desenhar como que é a característica do nosso circuito, ou seja, a reta de carga do nosso circuito. Como que a gente faz isso? Vamos fazer o primeiro ponto aqui. Então, no primeiro ponto, a gente tinha achado que quando a corrente é zero e o VC vale 10. Então, vamos pegar aqui, ó, no eixo da corrente, a corrente do coletor, ela vale zero. Então, é o primeiro ponto aqui, ó, a corrente está nessa altura. Então, nessa altura, a tensão do coletor, que é esse eixo, vale 10. Cruzou nesse ponto? Então, é o primeiro ponto aqui. O segundo ponto, a corrente do coletor vale 10 e a tensão do coletor emissor vale zero. Então, vou começar aqui, ó. No ponto VC 0, eu marco a corrente 10. Então, aqui, ó, no VCE 0, vou fazer de outra cor agora. No VCE igual a 0, então o 0 está aqui. No VCE 0, eu marco o ponto da corrente igual a 10. Aqui, ó, ponto da corrente igual a 10. Então, agora eu tenho dois pontos e vou traçar uma reta. Eu tracei uma retinha aqui despretensiosa por enquanto, hein? Uma reta aqui besta, tá solta. Isso não me diz nada. Eu tenho que agora, isso é a reta do meu circuito apenas. Mas eu tenho que confrontar isso porque o meu circuito não está isolado, ele tem um transistor lá. Então eu tenho que juntar com a curva característica do transistor. E aí a curva característica do transistor vai me dar que a corrente de base é de 93 microampere. Então, ele vai pegar um ponto aqui, vamos supor que ele vai te dar aqui, vamos supor que aqui vale 100 microampere. Eu pego então um ponto um pouco abaixo e essa é a corrente de base de 93 microampere. E aí, onde os dois cruzaram é a solução do problema. Então, aqui ele vai te dar, tá, vários valores de corrente. Vamos supor que aqui vale 200, aqui vale 300 microampere e aqui vale 50. Então, você vai meio que no olhômetro e faz o cruzamento das duas. Onde as duas cruzaram é a solução do problema. Então, significa que o meu circuito ele está trabalhando com uma tensão de coletor emissor de 5,35 volts e uma corrente de coletor de 4,65 miliamperes. Tranquilo? Essa é a solução do problema. Vamos lá então. O transistor, ele pode operar de duas formas diferentes. Ele pode operar como uma chave de liga e desliga, ou pode operar como um amplificador de sinal. Primeiro nós vamos ver como que seria um transistor como chave. Como vocês podem olhar aí, o transistor como chave seria igual um interruptor aberto e um interruptor fechado. O que vai fazer com que o interruptor esteja aberto e fechado? A base.
Se eu não tiver corrente, o interruptor estará aberto. E se eu tiver corrente, o interruptor estará fechado. É importante a gente ver que, bom, para o interruptor estar aberto, ele tem que operar na região de corte, que é essa região aqui. Por quê? Quando ele está aberto, não tem corrente passando pelo coletor. Não tem corrente passando aqui. Então, quando não tem corrente, é na região de corte, que é uma corrente muito baixa, praticamente desprezível. Legal. Agora, quando ele está operando na função ligada, eu tenho que ter uma corrente, jogar uma corrente na base, e aí eu tenho que ter uma corrente no coletor. Para isso, ele pode estar ou trabalhando em duas regiões, ou nessa região aqui, que você já conhece, que é a região de saturação, onde eu tenho uma corrente no coletor, ou nessa região linear aqui, que é a região ativa. E aí nós vamos ver qual que é o ideal, ou trabalhar na região de saturação ou na região ativa. Então a região de corte a gente já sabe que é para o circuito desligado. Eu vou acrescentar já vou adiantar que para ele trabalhar na função de chave ligada, ele vai ter que trabalhar na região de saturação. Por quê? Porque é mais eficiente em termos de potência. Imagine o seguinte caso. Qual que é a potência nessa região de saturação, considerando que a chave está ligada? Eu tenho uma tensão baixa e uma corrente que pode ser alta. Mas então a potência aqui é uma tensão bem pequena e uma corrente que pode variar tanto de valores baixos até valores altos. Mas a resultante nesse caso, por conta da tensão, vai ser uma potência baixa. Agora vamos analisar o próximo caso, que é na região linear. Qual que é a potência aqui? A potência é, eu tenho uma tensão com valores altos e uma corrente sempre alta. Então, por isso, eu vou ter uma potência alta também. Nesse caso, é ideal a gente então trabalhar na região de saturação, porque eu tenho uma eficiência maior. Eu tenho uma tensão baixa nesse caso, podendo ter também correntes altas. Se eu quero que passe bastante corrente na saída, eu consigo. Mas o principal é que a tensão ela está no início do gráfico, ou seja, é uma tensão baixa, ou seja, não tenho muita queda de tensão passando pelo transistor. Lembrando aqui, o VCE é uma queda de tensão. Então, na região de saturação, consigo uma corrente alta, consigo também uma corrente alta, mas o VCE ele não desperdiça parte da tensão no transistor, não tem uma queda de tensão alta. Por isso que em chave ligada, em transistor como chave, nós vamos trabalhar nas duas regiões. Corte quando a chave for desligada, que é isso aqui. E na região de saturação, quando a chave for ligada. Beleza. Agora o transistor como amplificador. O amplificador já temos outra situação. Tá, primeiro, o que é um amplificador? Amplificador é quando eu quero aumentar a capacidade do meu circuito. Então, se eu tenho uma entrada aqui, um radinho sem vergonha, que não tem uma potência muito alta, mas eu quero escutar o som a partir desse radinho. Então, eu tenho aqui o sinal da música. Perceba que a potência é baixa, mas é um sinal de música. E aí eu quero amplificar esse sinal. Então, eu faço isso daí na base, porque aí qualquer variação na base vai resultar numa variação de corrente no coletor, viu? É igual ficar modulando, abrindo e fechando um pouquinho a torneira, e aí vai ter uma resposta em termos de saída de água pela torneira, que pode ser bem maior, dependendo da pressão da caixa d'água.
Então, isso é um transistor operando como amplificador. Agora eu quero saber onde que é a região que ele deve operar, já que a gente viu aqui que o transistor como chave ele trabalha na região de saturação, que é essa região aqui, e na região de corte, que é essa região aqui. Sobrou a região linear. E por que a região linear? Porque ela é mais estável. Ela oferece menos distorções e eu vou provar para vocês, tá? Então aqui só um exemplo de uma boa configuração. Eu ajusto o meu circuito para que o transistor ajusto como? Com valores de resistência na base e a resistência do coletor, para que o meu transistor ele trabalhe bem nessa região linear, porque ela é uma região mais estável. Vamos ver? Se eu, se eu ajustar ele perto da região de saturação, que é esse ponto aqui, veja o que acontece. Eu tenho uma corrente de base, e aí o meu circuito está trabalhando perto da região de saturação. Eu tenho que ter na saída do meu transistor um sinal. E esse sinal, ele não é isolado, ele é um sinal de tensão e corrente. É isso que eu preciso. Então, se eu pegar um sinal e colocar, tiver um sinal de corrente e tensão, ó, isso aqui é referente à tensão. E esse aqui é em relação à corrente que vai sair do transistor. Perceba que se ele estiver perto da região de saturação, ele vai cortar um pedaço da tensão de saída. E aí, claro, se cortando um pedaço da tensão de saída, corta um pedaço da corrente também. Porque ele chegou aqui em um valor de tensão abaixo de zero. Vamos ver outro caso. Se eu colocar aqui perto da tensão de ruptura, o que vai acontecer? Com a tensão não tem muito problema. Só que a corrente vai ficar muito baixa, perto do corte também. Ó. A corrente fica muito baixa. Inclusive, vai chegar um ponto que ela vai ficar abaixo de zero. E isso eu não tenho. Desculpa. Então, se eu tiver uma corrente baixa, eu vou ter uma tensão. Se eu tiver uma corrente que vai chegar no zero, eu vou distorcer o meu sinal. Eu vou cortar um pedaço do meu sinal. Portanto, acontece o mesmo com a tensão. Se eu não tenho corrente, eu não tenho tensão. Então, quando eu coloco na região linear, aí sim, eu evito que eu tenha uma distorção em termos de corrente, eu tenho uma distorção em termos de tensão. Aí tem um sinal limpo. Então, um amplificador bem equilibrado, bem ajustado, ele tem que trabalhar na região mais linear possível, longe da região de corte e longe da região de saturação. Beleza. Agora vamos falar do datasheet. Quando a gente vai trabalhar com transistor, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é olhar o manual do componente, que é o datasheet. Então, no datasheet, o que vocês têm que olhar? O VCE, só que no datasheet ele aparece como VCO. VCO, que é a tensão do coletor emissor. É a máxima tensão entre o coletor e emissor. Essa tensão aqui, ó, VCE, só que ele coloca o VCO. Ele também vai falar da tensão VCB, ó, que é a máxima tensão do coletor para a base, que é a tensão que tem aqui. Lembra que logo a gente trabalhou com essas equações, que é VCB, só que aqui ele chama de VCBO. E também a máxima tensão do emissor para a base, Aqui também. Então são os valores de tensões que a gente tem que ficar de olho. Isso é muito importante. A máxima corrente do coletor, a máxima corrente que ele suporta, quanto de água que pode passar ali pela torneira. A potência máxima também do transistor, que
que a potência máxima nada mais é do que essa tensão multiplicado por essa corrente. E por último, o ganho que ele vai me fornecer, que é a capacidade de amplificação da saída, que pode ser o HFE ou o beta. Então, temos que ficar sempre de olho nessas características. Outra coisa, dependendo da potência do transistor, a gente tem que utilizar um dissipador de calor, que são aquelas aletas de alumínio que são fixadas no encapsulamento do transistor para aumentar a troca de calor. Por quê? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Qual que é a importância disso aí? A potência máxima que aparece no datasheet é calculada para uma temperatura de 25 graus Celsius. Para temperaturas maiores, a potência ela cai 5 a 10 miliwatt para cada grau Celsius. Então, vamos supor que o transistor vai operar com uma temperatura de 30 graus. Então, você tem que multiplicar o 30. Aliás, desculpa. Vamos supor que o transistor vai operar com uma temperatura de 55 graus. Essa é a temperatura de operação. Só que a potência definida pelo transistor é de 25 graus, é uma potência calculada com ele trabalhando a 25 graus. Só que se ele for operar com 55, ele está trabalhando com 30 graus acima do definido pelo fabricante. Então você tem que refazer o cálculo. E aí ele vai te dar quanto que o transistor perde de potência para cada grau Celsius acima de 25. Vamos pegar o pior caso aqui. Vamos supor que ele perde 10 miliwatts para cada grau Celsius acima de 25. Então você vai ter que pegar o 10 miliwatt para cada grau Celsius e multiplicar por quantos graus Celsius ele vai operar. 30. Isso significa que você tem que diminuir da potência dele 300 miliwatts. É bem significativo, né? Então tem que ficar de olho. Se você não quiser perder essa potência, é ideal que você utilize os dissipadores de calor. Então, o dissipador, você pega aqui, ó, esse transistor aqui de potência, você coloca essa aleta, aí o fluxo de ar vai passar por entre as aletas e vai retirar o calor, vai realizar a troca de calor do transistor por meio da convecção, tá? Que é a passagem de ar. Em alguns casos é comum até colocar as ventoinhas lá, os coolers, para aumentar a circulação de ar por entre as aletas. Outra coisa importante, tá? Não adianta você só colocar o transistor, vamos supor que aqui está a aleta aqui olhando de perfil. Não adianta, aqui tinha que ser uma estrutura bem reta aqui. Não adianta só você pegar o transistor e colocá-lo aqui em cima, porque tanto a aleta quanto a base do transistor, se você olhar no microscópio, ela é cheia de irregularidades. E aí você não vai ter um contato perfeito entre as estruturas. E aí você vai diminuir a troca de calor do transistor com a aleta. Então o que você tem que usar? Uma pasta térmica, que vai preencher essas lacunas e permitir a troca de calor entre o transistor e a aleta. E essa pasta térmica ela tem que ser de boa qualidade. Algumas têm até um pouco de prata ali para aumentar a condução do calor. Tem que trocar esporadicamente, porque ela vai ressecando e vai e volta a ter esses buraquinhos ali. Então, são algumas práticas. Quem mexe com notebook também, geralmente, quando o computador está esquentando, eles limpam a ventoinha, limpam aquela gradezinha onde tem a entrada de ar e também troca a pasta térmica. Polarização do transistor. Como que a gente faz a polarização? Primeiro, a polarização é importante para que ele trabalhe na região que eu quero.
na região de amplificação, ele vai ser um amplificador, então eu vou polarizar o transistor. Ele vai ser uma chave, então eu vou ter que polarizar de tal forma que ele opere entre a região de corte e a região de saturação. Além disso, como a gente viu, a temperatura do transistor influencia muito na forma como ele opera, tá? Inclusive, influencia no ganho beta dele. Olha só como que é o ganho dele a 25 graus Celsius, o ganho dele a menos 55, o ganho dele a 125, tá? Então veja como que é diferente a relação de operação de um transistor para cada temperatura. Veja também a relação com a corrente do coletor, como que ela varia. Então a gente tem que fazer com que o transistor ele varie menos possível com a temperatura, tá? Ou seja, que ele seja mais estável possível. E aí a polarização, ela tem um papel significativo nisso aí. A mais comum, então, tudo isso aqui a gente já tinha visto, ó. A corrente a tensão do coletor, a resistência para limitar a corrente, a tensão, aqui é base, tá errado. A tensão da base, a resistência para limitar a corrente na base, isso aqui faz parte da polarização, tá? Mas também, esse aqui é novo, ele é bem comum, chama resistência do emissor. Mas para que eu preciso de mais uma resistência se eu já estou limitando a corrente aqui? Porque esse resistor ele tem um outro papel. Se eu estou falando que a corrente do coletor ela varia conforme a temperatura, então conforme a temperatura ela pode aumentar, eu tenho que fazer alguma coisa para limitar a corrente para que o circuito continue trabalhando com as mesmas características com o aumento da temperatura. E aí é o seguinte, vamos supor que a temperatura, o circuito começou a trabalhar numa temperatura e o transistor está aumentando a temperatura. Isso significa que a corrente do coletor está aumentando também. O que eu faço? Eu coloquei esse resistor no emissor. Quando a corrente passa aqui, aumentando, ele cria uma queda de tensão. E essa queda de tensão, chamada de VRE, vai aumentar com o aumento da corrente do coletor. Quanto mais a corrente, maior a queda de tensão. Pela relação que vocês já sabem, né? Tensão é resistência vezes corrente. Se eu estou aumentando a corrente, a tensão vai aumentar. Só que essa tensão aqui aumentando, ela vai influenciar não só essa parte do circuito, mas ela vai influenciar o quê? A corrente que vem da base. Porque a corrente que vem da base, ela vai começar a se deparar com uma tensão maior. E aí, como a tensão contrária é maior, a corrente da base diminui, ou seja, eu vou fechar um pouco a torneira. Então, a corrente do coletor aumentou, eu crio uma queda de tensão maior, essa queda de tensão faz com que eu feche um pouco a torneira, que diminui a corrente da base, e aí, proporcionalmente, a corrente do coletor diminui um pouco. E isso eu vou dando a estabilidade no meu circuito. Ficou claro? Existem outras soluções? Existem, tá? Mas são várias outras, eu não vou chegar a colocar no caso aqui. O importante é vocês saberem desse recurso aqui, tá? Então isso aqui ele é para dar estabilidade no circuito. Qual que é um bom valor? Qual que é um bom valor para dar estabilidade? Aí eles falam que as boas práticas de projeto aconselham que a tensão sobre o RE seja de aproximadamente 10% da tensão do coletor, ou seja, a tensão aqui tem que ser mais ou menos 10% da tensão aqui. E aí na lista vocês vão encontrar exercícios também falando para vocês polarizarem o transistor. E aí a gente termina então a nossa aula de transistores, tá? Uma aula longa, extensa, mas com muito conteúdo, tá? Proporcional à importância desse componente dentro da eletrônica. Então tivemos a parte 1 e essa é a parte 2. Valeu, pessoal!